Essa aí é Fundação Carlos Chagas, a banca, muito parecida com a VUNESP, só que com vocabulário mais refinado, mais complexo. A banca traz um termo grifado, procure sempre pensar em contexto e polarizações. Pense em coisa boa, coisa ruim, que isso pode te ajudar bastante nessas questões. Ó, o termo grifado no trecho acima pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por. Aí você vai lá para o texto, aí ele diz, ó, eu iria comprar frutas e uma lista pequena de coisas, além da minha indefectível água mineral com gás. Indefectível. Indefectível aqui é coisa boa ou coisa ruim? Para pensar nesse contexto. Está falando que é a minha indefectível. Qual é a polarização? Indefectível nesse contexto. Traz um sentido negativo, tipo, está falando mal da água mineral, ou traz um sentido positivo, indefectível, minha indefectível água mineral. Só de você perceber a polarização, algo positivo, indefectível é aquilo que não tem defeito, né? Então, vê que não vai ter problema, que não vai dar ruim, né? O famoso não vai dar ruim. Então, eu quero algo positivo, ó. Insossa é negativo. Insípida, negativo. Inacessível, negativo. Você está vendo que com a polarização, a banca só com isso, ela já permite que você elimine 3 alternativas? Insossa, insípida e inacessível. Todas têm um sentido negativo que o texto não tinha. Aí você ficaria em dúvida entre D e E. No contexto, é invicta. Invicta, não, né? Invicta é aquilo que não se vence, é vitoriosa, né? E não é isso que ele está querendo dizer, né? Ele está querendo dizer que não falha. Infalível. Resposta, letra E, tá bom? O invicto é diferente do infalível. O invicto é que nunca perdeu. Você fala assim, ele é campeão invicto, nunca perdeu. Que nunca foi derrotado. Isso é invicto. E o infalível é aquilo que não erra, que não pode ser destruído, né? Que não falha. E A, B e C iguais, entendeu? Todas com sentido negativo. Sempre assim. Ó, vamos mais. Questão 16. Essa aí foi TRT da 18ª região. Repito, você não precisa, não perca tempo. Aliás, isso é um conselho que eu te dou. Quando você estiver treinando, vale a pena dar uma olhada no dicionário? Vale. Mas mais por uma questão de cidadania do que por uma questão de concurso público. Vou repetir, o dicionário não vai te salvar nas questões. Primeiro, porque você não estará com o dicionário lá. Segundo, porque, dependendo da banca, não adianta nada a gente entrar com recurso, com o dicionário. Então, isso eu vivo disso. Então, eu acho dizer que, muitas vezes, o aluno erra a questão de vocabulário, entra com recurso, mostrando que determinado dicionário apoiou a resposta dele. Só que a banca diz, mas isso não é uma questão de dicionário, isso é uma questão de contexto. Então, olhar o dicionário, muitas vezes, pode prejudicar o seu raciocínio nas questões. Por isso que eu não gosto. O que eu quero é ensinar a você 2 coisas. Então, não precisa olhar o dicionário. Se quiser olhar, você vai olhar apenas para ampliar seu vocabulário, por uma questão de cidadania, repito. Agora, para resolver questões, esqueça. Primeiro porque você vai ter de contextualizar. Então, o primeiro passo é pegar a palavra e ver para onde ela manda a seta. Ela está se referindo a isso, tá? E segundo, polarização, positivo, negativo. Isso sim é garantia de você aprender a como se preparar para as questões, porque você não vai ter dicionário na hora. E aí, se você ficar consultando dicionário, como é que vai ser depois?
Então, tente se virar com o contexto, é isso que a banca quer. Questão 16, olha o que a banca diz. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do texto em. Traduz-se. Ela quer sinônimo, mas ela quer no contexto. Todas têm erro, somente uma estará correta. Letra A. Tem a igualdade como tema central de estudos. Ó, trabalham de modo igualitário um conceito essencial. Então, peraí, ó. Tem a igualdade. Questão assim, você vai brincando de colchete. Olhe para cá. Tem a igualdade. É igual a trabalham de modo igualitário. Ter a igualdade é trabalhar de modo... Então, você vai comparando, ó. Modo igualitário é igual a ter a igualdade. Isso você já estranha, ó. Como? Tema central de estudos. Tema central de estudos. Conceito essencial. Sim, conceito essencial reescreve tema central de estudos. Mas trabalhar de modo igualitário não é igual a ter a igualdade. Você entendeu como é que você faz? Agora, a FCC está indo além da palavra. Está trabalhando com reescrita de trechos. Quando for assim, quando qualquer banca, muitas bancas fazem assim. Então, elas querem mostrar que não é para você olhar só para a palavra, é para você olhar para os blocos semânticos. Aí você vai fazendo isso, você vai fazendo par de colchetes ali, de expressões, e vai comparando uma com a outra. Pronto, já vi, aí você já começa a ver a falta de correlação, porque esse modo aqui nada a ver, sobrou, não é a letra A. Vamos fazer a mesma linha de raciocínio para B? Olha aqui, ó. Tratam uns aos outros com igual dignidade. Fazem-se dignos do mesmo tratamento. Então, vamos lá. Ó. Tratam uns aos outros. Tratam. Fazem-se dignos do mesmo tratamento. Fazem-se mesmo tratamento. Tá até difícil, minha filha. Porque uma coisa é tratar uns aos outros. Outra coisa é fazer-se digno do mesmo tratamento. Eles não estão tratando, eles estão apenas dando dignidade, mas tratando não estão. Repare, mesmo tratamento não retoma a ação de tratar, não é a mesma coisa. Ó, igual dignidade, dignidade retomou é igual a dignos. Ó, dignos, dignidade. Beleza. Só que uma coisa é tratar uns aos outros, outra coisa é fazer-se digno de um tratamento. Então, no segundo caso, eles não estão tratando. Então, essa parte aqui, nada a ver com essa. Fora a letra B. Ó, eu vou colocando com marca texto que sobrou, tá? Para você ver, ó. O modo aqui também sobrou. Modo igualitário não reescrevia ter a igualdade. Bora para C. De novo, com blocos semânticos, ó. Igualitarismo restrito aos homens adultos. Restrição de igualdade entre os mais bem formados. Então, vamos lá. Igualitarismo restrito, restrição de igualdade. Igualitarismo restrito a eles. Quando você fala igualitarismos restrito, restrição de igualdade, o sentido parece ser o mesmo. Por quê? Porque há uma restrição. Então, se ele é restrito, há uma restrição. Tudo bem.
Quando ele diz aos homens adultos, isso é o mesmo que entre os mais bem formados? Homens adultos é igual a ser bem formado? Não, já vi que não, então não é uma perfeita paráfrase, ó, tá vendo? Mais bem formados extrapola os homens adultos. Não é porque eles estão adultos que eles estão bem formados. Que bem é esse? Esse bem sobra. Extrapola, por isso não é assim. É assim que ela vai. Agora, D. Vem. Resposta clara e consensual a questões desse tipo. Solução límpida para as dissensões de tal ordem. Então, vem, ó. Resposta clara e consensual. Resposta clara. Solução límpida. Então, vem. Ó, ela é clara. Ela é límpida. E aí? Eu gostei do límpida. Reescreve o clara. Consensual. Ó, resposta clara e consensual. Entenda o que é consensual. Nem precisei o texto, nem coloquei o texto aí, mas porque você consegue entender. Quando você fala resposta clara e consensual, você está dizendo que é consensual, ou seja, todos concordam. Consensual, diz respeito a consenso, diz respeito à concordância. Vamos ver se ele está dizendo a mesma coisa. Olha, solução límpida. O límpida, aquilo que é límpido, é aquilo que é claro. Mas cadê o consensual? Bom, então, o primeiro ponto é esse, a gente deixa aqui de lado, ó. Para as dissensões de tal ordem. Olha para cá, ó. Dissensões, questões desse tipo, ó. De tal ordem, reescreve o desse tipo. Questões é igual a dissensões, porque dissensões aqui, ó, não está ligado a quando você fala questões aí não é questão tipo letra A, letra B, letra C, não é questionamento, são problemas, são divergências. Então, questões aqui é igual a dissensões, tá lindo. Por quê? Porque ele está falando de consenso. Então, tá lindo dissensões. O problema é, cadê o consensual? Vou guardar a D. Vamos ver se alguma vai competir com a D. Porque a D, ó, vou repetir. O clara reescreve o límpida. Questões desse tipo reescreve dissensões de tal ordem. Só que eu tô deixando aqui de lado o consensual. Será que o sentido se manteve exatamente do outro lado? Vamos ver aí. Ó, aí você vai fazer a mesma história para aí. Estariam ausentes. Estariam ausentes. Não se apresentariam. Estar ausente é o mesmo que não se apresentar? É. Os traços mais visíveis. Os sinais mais evidentes. Ó, mais evidentes. Mais evidentes, mais visíveis. Lindo. Dri, tô com dúvida. Ele colocou todos os. E aqui ele não colocou. Reparem, ó. A D e a E são muito parecidas. Essa é a malandragem da banca. Ela coloca na D e na E, na primeira parte, coisas que não vêm na segunda parte. E aí você vai comparar a D com a E e vai ver qual delas realmente suprime uma informação que vai fazer falta. Vou repetir. Ele não colocou todos os aqui embaixo, mas faz diferença? Não, porque se ele usa o artigo definido, o artigo definido é uma generalização. Se ele diz os traços mais visíveis, isso é óbvio que são todos. Porque se você diz, ó, não se apresentariam os traços mais visíveis, se ele está dizendo os traços, ele não está falando uns traços. Se ele tivesse dito uns, não seriam todos, seriam alguns. Mas como ele diz os, ele está dizendo de todos. Ou seja, esse os generaliza do mesmo modo que todos. A letra E é a perfeita reescrita. Resposta letra E.
Os é igual a todos. Agora, esse consensual não apareceu na segunda parte. Porque quando ele diz que a solução é límpida, ele está dizendo que é uma solução límpida, clara, mas ele não diz que é consensual. Ele não diz que veio com a concordância de todos. Por isso, a gente chama isso de redução. A letra D reduz, traz uma informação a menos, que fez falta. A letra E também não repetiu todos, mas não fez falta. O sentido é o mesmo. Por isso, resposta à letra E. Entendeu? É assim que você vai resolvendo essas questões de sinonímia. Agora, veja o nível da banca. Ela já não trabalha a palavra em si, ela trabalha com as expressões, o sentido, as equivalências. E tá tudo bem. Agora, a gente vai para mais um degrau. Ó, FGV, lembrando que aqui a gente passa por todas as bancas. Então, vamos de FGV e Sebrasp. Então, eu começo com FGV. E aí, ela traz, ó, vamos ver como é que a FGV faz. No contexto das passagens acima, prova para juiz leigo, as palavras que melhor poderiam substituir os adjetivos sublinhados, preservando o significado original. Quando ela diz melhor poderiam substituir, isso é uma forma que a FGV tem de se proteger quanto a recursos. Por quê? Porque pode ser que você ache outras que sejam boas, mas ela quer aquelas que sejam melhores. Então vem, contexto, sempre olhando o contexto. Ó, esses resultados sugerem um possível alvo. Então, quando ele diz possível, tranquilo a palavra aí, né? Possível alvo. Possível está ligado a alvo. Possível alvo para o tratamento da doença. Está ligado à doença, não é alvo de guerra, né? O sentido aí é figurado. Tá bom. Então, ó, vem. Possível. Possível alvo para o tratamento de doenças. É eventual alvo? É iminente alvo? É crível alvo? É exequível ou é potencial? Vamos lá. Eventual. Eventual é aquilo que ocorre de vez em quando. Eventual alvo faz sentido? Não faz sentido. Naquele contexto, não. Iminente. Iminente é aquilo que está prestes a acontecer. Iminente alvo. Ó, esses resultados sugerem um iminente alvo. Iminente é o que está prestes a acontecer. Não é prestes a acontecer, ele está dizendo que é possível. O iminente extrapola, não é B. Crível. Crível é aquilo que se acredita, né? Que é digno de crença. Faz sentido? Crível alvo. Crível não, ele está falando de uma possibilidade. Não. O máximo que você ficaria em dúvida era entre D e E, porque o exequível é aquilo que é possível de ser executado, e o potencial também é aquilo que é possível. Então, a banca sempre vai te deixar duas. Aí você vai resolver na segunda lacuna, ó, sutis e categóricas. Ó a diferença. Aí você vai para o texto, ó. Isso reforça a importância de desenvolvermos formas de diagnósticos mais assertivas. Mais assertivas, ó, diagnósticos assertivas. Desenvolvermos, quando ele fala desenvolvermos formas assertivas, ele não está falando de sutis, ele está falando de formas categóricas. Resposta à letra E. Por quê? Porque categórico é aquilo que é definitivo. Que é o que ele quer dizer, né? Formas de diagnósticos mais definitivas, mais assertivas. E não sutis. Sutis é o contrário. Resposta à letra E. 18. Repare que a FGV ela é mais direta do que a FCC, né? A FCC já traz trechos maiores, é uma banca que cansa. A FGV não, ela é mais objetiva. Aqui a banca diz, leia a seguinte frase de um economista. Preço e valor significam a mesma coisa, mas não tem preço e não tem valor são antônimos.
o pensamento abaixo que mostra uma estruturação apoiada em antônimos. Então, estruturação. Por que ela está falando isso? Porque ela está mostrando que se você olhar só a palavra, é uma história. Por exemplo, preço e valor. Sinônimos. Mas estruturação tem a ver com estrutura. Estrutura quer dizer, não fique olhando só para a palavra, olhe para a expressão. Quando você diz que aquilo não tem preço, você está querendo dizer o quê? Olhe para mim. Olhe para mim, não viaje. Pense na vida. Você fala assim, nossa, isso não tem preço. Nossa, estudar português não tem preço. Isso é o quê? Coisa boa. Ou seja, é algo muito bom que não dá nem para precificar. Mas quando você diz estudar não tem valor, você fala que estudar não tem valor, que conotação é? Aí uma conotação negativa, ou seja, não tem valor algum, não tem importância. Você entendeu? É por isso que a banca vem com esse enunciado, dizendo de estruturação. Ela está batendo no seu ombro dizendo assim, não é a palavra, é a estrutura. Então vem. Letra A, você vai procurar o mesmo raciocínio. Estruturas que sejam opostas. Positivo, negativo. Coisa boa, coisa ruim. Letra A. A dor é uma advertência. Assim como os pequenos prejuízos nos negócios nos ensinam a ser prudentes. Então, veja, tá vendo esse assim como? Assim como é uma comparação. Uma comparação de igualdade. Ele está dizendo que são a mesma coisa. Ó, da mesma forma que a dor é uma advertência, os pequenos prejuízos nos negócios nos ensinam a ser prudentes. Ele está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Então, esse assim como é uma comparação de igualdade. A banca quer antonímia e não sinonímia. Não é a letra A. B. Não se acomode com a maré mansa. Uma grande onda pode estar se preparando. Então vamos lá. Ó. Se acomodar com a maré mansa. Maré mansa. Grande onda. Gostei, ó. Tem um não. E aqui tem um, ó, não. Depois tem um sim, pode estar. Parece ser a B. Vamos ver se alguma vai competir com a B. C. A FGV tem sempre isso, né? Você tá feliz da vida e vem outra para competir com ela. Ó, C. Acelerar demais a economia acaba levando a uma derrapagem perigosa. Então, vamos lá, acelerar demais a economia de um lado, acelerar demais. Aí você vai fazendo isso, ó, derrapagem perigosa. Use blocos, colchetes, para você poder olhar para as estruturas. Lembra que a banca falou estruturação? Você tem que fazer isso aqui, ó. Acelerar demais a economia acaba levando a uma derrapagem perigosa. Acelerar demais está falando algo negativo. Derrapagem perigosa também. Ora, quando eu vejo esse acaba levando, não há uma relação de oposição. Há uma relação de causa e consequência, causa e efeito. Um gera o outro. Não, os dois são negativos. Muita gente na prova marcou a C. Não há uma relação de sinonímia, de antonímia, desculpe. E sim de causa e efeito. Por isso não é C. D, vamos. Ó, o comércio internacional não é um jogo de damas. É um jogo de interesses. Não é um jogo, ó. Não é e é. Jogo de damas. Jogo de interesses. O não é
se opõe ao é. Jogo de damas se opõe ao jogo de interesses? Jogo de damas é o contrário de jogo de interesses? Ou um substitui o outro? Ó, vamos guardar a D. E a concorrência é uma prática dolorosa, mas produz ótimos resultados. Ó, a concorrência é uma prática, mas produz ótimos resultados. Vou repetir. Muita gente ficou em dúvida porque, ó, dolorosa de um lado, ótimos de outro. Então, tá vendo? Ó, coisa ruim, coisa boa. Só que a banca falou para você olhar as estruturas. Prática dolorosa se opõe a ótimos resultados? Ser uma prática se opõe a produzir resultados? É isso que ela quer. Ó, e maré mansa se opõe a grande onda? O que traz uma relação mais óbvia de oposição? Resposta, letra B. Na letra D, muita gente ficou em dúvida entre D e E. Ó, na letra D e E, por que não havia antônimo? Agora eu vou destacar o porquê. Ó, porque jogo de damas não se opõe a jogo de interesses. Eu não posso dizer que jogo de damas seja o contrário de jogo de interesses. Da mesma forma que eu não posso dizer que prática, ser uma prática dolorosa, se opõe a produzir ótimos resultados. Na verdade, são ideias distintas, mas que não se opõem. Cuidado para não olhar para uma coisa e pensar em outra. Vou repetir. Muita gente olhou para a letra E, só que na letra E havia uma relação de adversidade e não de antonímia. Então, muita gente olhou para aquilo e viu, eu acho aí uma relação de antônimo. Não, há uma relação de oposição, de ressalva, porque a adversativa faz isso. Agora, dizer que prática dolorosa seja o contrário de ótimos resultados, mesmo que um seja positivo e o outro negativo, um não se opõe ao outro, um não é o antônimo do outro. Não confunda adversativa com antonímia. A banca sempre vem com essa, ó, veio com mais, isso não é antônimo, isso é oposição, é adversidade. Diferente aqui da letra B, maré mansa é o contrário de grande onda, entendeu? Então vem, ó, agora para fechar. Eu ficaria aqui resolvendo questões de sinonímia, antonímia, o dia inteiro, 455 questões, mas a gente tem que avançar, que daqui a pouquinho a gente vai para homônimos e parônimos, questão 19. Essa aí é Sebrasp, então a gente fecha com Sebrasp, tá bom? Você vai comigo aí até a questão 20. O verbo devassar, a banca ainda diz o período, ou seja, é contexto. É empregado com o mesmo sentido de descobrir. Então, vem. Devassar. Aí eu vou ao contexto. O texto estava falando lá de passagem do ano, só para você entender. Os pais pediram que o menino fosse dormir cedo para que pudesse acordar à hora da passagem do ano. Tudo bem? Ó. Aí depois ele diz, só estando acordado seria possível devassar de vez o mistério da passagem do ano. Então, nesse contexto, devassar está ligado a mistério da passagem do ano. Aí, muita gente ficou na dúvida, porque pensou assim, devassar não tem uma conotação negativa, tipo, ele é um devasso. A banca faz de propósito, mas aí você tem de ir ao contexto. Devassar, nesse contexto, está ligado a mistério da passagem do ano, né? Ficar acordado, é ou não é o mesmo sentido? O sentido de descobrir o mistério da passagem do ano. Nesse contexto, o item está certo. O Sebrasp faz muito isso, pega palavras que a gente conhece só num contexto
e coloquem outros. Então, por exemplo, no dia a dia as pessoas usam devassar para algo negativo, né? Ah, é uma devassa, né? Ou seja, exposta, não é isso? Só que aqui, devassar é descobrir, desvendar. Por isso, item certo, cuidado para não se ater ao único sentido, que é o sentido que você usa no dia a dia. Olhe para o contexto. 20. Aqui, a banca quer saber se indelével é o mesmo que permanente. Não precisa ir ao dicionário. Veja aqui nesse contexto a lembrança de quem partiu, bem visível nos chimpanzés, que se enlutam quando perdem um ente querido, tornou-se uma marca indelével de nossa espécie. Indelével tá ligado à marca. Ó, marca de nossa espécie, tá ligado a luto. Então ele diz, ó, o vocábulo indelével está empregado com o mesmo sentido de permanente. Substitui indelével por permanente nesse contexto. Ó, a lembrança de quem partiu tornou-se uma marca permanente de nossa espécie. Ou seja, sempre, constante. Sim, nesse contexto, o item está certo. Entendeu? Foram 20 questões. E aqui entre nós, não dá para você resolver numa boa? É chato, é. Mas precisa de dicionário? Infelizmente, você não vai conseguir consultar. No próximo bloco, para a galera que está aí ao vivo, eu vou dar um intervalo e daqui a pouquinho eu volto com parônimos. E aí você vai ver homônimos e parônimos, a diferença entre eles e como é que as bancas, desde VUNESP até SEBRASP, como é que elas cobram esse assunto. E aí você vai ver como é que você vai ampliar o seu vocabulário. Então daqui a pouquinho, galera que está aí ao vivo, daqui a pouquinho eu volto com homônimos e parônimos. 5 minutinhos para vocês que estão aí ao vivo, tá bom? Até já.